Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje é de Geografia, então você já pode pegar o seu livro e abrir aí na página de número 146. Para nos situarmos, na aula passada discutimos sobre a água e entendemos que existem dois tipos de água, água doce e água salgada, sendo que a água doce corresponde a apenas 3% da água da Terra. Desses 3%, apenas 1% está acessível a nós. Só que aí nós nos deparamos com um problema que nós vamos discutir hoje: problemas ambientais. Mesmo tendo apenas 1% de água acessível, nós não cuidamos dela como deveríamos fazer. Fazendo então algumas ações que vêm poluindo ou diminuindo a qualidade da nossa água. Então, observe aí no segundo parágrafo da página 146 os tipos de poluições que nós vamos discutir. A primeira é o lixo, segundo os esgotos domésticos, terceiro garimpo, referente à questão aí dos produtos químicos e as indústrias e as lavouras em relação à questão do agrotóxico. E aí de cara o livro nos traz um mapa do nosso país, obviamente, que mostra os principais rios. E se você olhar na legenda aí, na página 146, tem pequenininho assim, aí tem pintadinho de vermelho, recursos hídricos poluídos. E aí você vai ver que os rios que estão desenhados no mapa do Brasil, eles estão com os pontinhos vermelhos, mostrando que eles estão poluídos. Vou dar ênfase aqui ao rio Madeira, que é um afluente do rio Amazonas. O afluente é quando um rio menor desemboca, ou seja, ele termina e deságua num rio maior. Então, esse rio Madeira ele deságua no rio Amazonas, que é o maior rio do Brasil. Tem uma discussão aí se ele é o maior do mundo ou se ele é o segundo maior do mundo. A discussão é entre ele e o rio Nilo, mas salve a discussão, ele é um dos maiores rios do mundo e está sendo poluído. Aí eu questiono, seria prudente ou inteligente poluir as águas de rios que alimentam com os seus peixes, que fornece água para o consumo, para o lazer, para o trabalho, para centenas de famílias, para milhares de famílias? Não é algo muito inteligente, mas ocorre. Ocorre como? Desembocando esgotos dentro dos rios, e isso é em decorrência do não tratamento do esgoto, esgoto doméstico e industrial, sendo que o industrial é em grande quantidade, né? Então a irresponsabilidade é muito maior. De garimpos, e esses garimpos aqui se tratam de garimpos clandestinos, porque aqueles que são regularizados, eles são normatizados por leis muito rígidas de cunho ambiental, então eles têm que obedecer uma série de regras para evitar a poluição, porque senão eles perdem a licença para explorar. Logo, esses garimpos aqui são garimpos clandestinos, pessoas da região que acabam indo para o lugar onde surgiu a possibilidade de ter ouro ou outro tipo de pedra preciosa, começam a minerar e aí eles jogam os produtos químicos dentro do rio de forma indiscriminada, provocando, obviamente, a morte dos peixes, impactos ambientais e contaminando a água. A indústria aqui, ela usa de maneira variada a água, muito variada, essa forma como a indústria usa. Eu vou dar um exemplo bem simples, do corte de mármore, por exemplo. Bem simples. Empresas que trabalham com mármore e trabalham com a produção do mármore, o corte, eles usam máquinas que no fio eles usam a água para cortar. E aí quando essas máquinas cortam, no caso as pedras de granito, há uma mistura de água com os restos do granito e isso pode escorrer para os rios, poluindo, obviamente, os rios. Então é mais uma preocupação. E aí essas indústrias precisam ser bem regulamentadas, bem observadas. Existem casos de corrupção por trás disso tudo, então alguma empresa pode até pagar alguma propina para quem vai lá fiscalizar. Isso infelizmente ainda é realidade no nosso país, mas não significa que nós não tenhamos que lutar contra. Afinal de contas, existem sim empresas sérias.
A questão da lavoura também, aqui se arremete à questão do agrotóxico. Lembrando, não existe problema nas lavouras em si, elas são absolutamente necessárias. O alimento que chega nas nossas mesas são em decorrência do trabalho árduo do homem do campo. Só que o agrotóxico, que controla ali as pragas e tal, esse agrotóxico, quando ele chega em contato com águas de rios, de lagos, lagoas ou até mesmo no subsolo, ele pode contaminar essas águas, trazendo sérios prejuízos. Então aí a gente fez primeiro uma rápida explanação sobre os principais problemas provenientes da contaminação da água. Agora observe, nós vamos dar uma ênfase aqui a uma perguntinha que tem na página 147 e tem uma tabelinha que eu quero conversar com vocês sobre o acesso ao esgoto coletado e tratado nas regiões brasileiras. Veja bem, aqui Natal tem feito obras de captação de esgoto muito grande, mas ainda não são todas as casas que têm o seu esgoto tratado. Muitas casas ainda têm no fundo do quintal, até mesmo na frente, uma fossa. E essa fossa vai para lá todos os dejetos e a água que é utilizada no dia a dia na casa. Então a água da torneira, do chuveiro, do vaso sanitário, toda essa água vai para a fossa e isso se dissipa no solo, contamina os afluentes, se houver, né, no subsolo. E se tiver rios próximos, poços, também pode contaminar. Isso é um prejuízo terrível, além de ser causador de muitas doenças quando esse esgoto, em uma situação ainda pior, sai a céu aberto. Então você vai ver, por exemplo, nas ruas que você estiver andando, algum lugar que tem escorrendo esgoto que vem de alguma casa, uma situação ainda pior. Aí chegamos ao dado mais alarmante. Cerca de 50% de todo o Brasil, você vai ver aí na tabelinha distribuído por região, percentual, mas em termos gerais, 50% de todo o Brasil não possui acesso ao esgoto tratado de qualidade, 50%. Se nós temos, em média, 210 milhões de habitantes, significa que por volta de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao esgoto. Isso é terrível, principalmente pelo fato de que toda a questão do tratamento de esgoto está nas mãos do Estado, e o Estado é ineficiente nesse quesito. E por último, para concluirmos, queremos falar sobre a questão do petróleo, que também provoca desastres aí terríveis no que diz respeito às águas. Nesse caso, não é a água doce que nós consumimos, mas a água dos mares aí, praias, mares, oceanos, e que também provocam impactos terríveis nesse contexto aí, em termos ambientais, e que precisam ser bem observados. Aqui na página 148 tem um exemplo de um acontecido aqui em 1975, mas eu quero falar sobre um acontecido do ano passado, que foi um navio petroleiro que virou aí, furou, sei lá o que danado aconteceu, e poluiu aqui toda a costa brasileira. Veio lá da Venezuela e saiu poluindo tudo. E passou muito nos jornais o impacto que isso estava provocando na vida marítima. Então, as praias ficaram poluídas, a vida dos animais aquáticos foi colocada em risco ali dentro da região onde havia poluição. A fauna também, né? A flora também ali dos mares também foi prejudicada. Então é um contexto que merece uma atenção por parte de todos nós, para que nós também venhamos cobrar atitudes mais enérgicas, tanto do governo quanto das próprias empresas, tá bom? Então, como atividade, vocês devem responder as perguntas da página 146 e 147. São perguntas bem simples e interessantes para que vocês possam refletir, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.